Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. É um privilégio, é uma alegria poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de jovens da editora Betel, que tem por tema Tabernáculo, a tipologia redentora de Cristo. E hoje vamos estar estudando a lição de número 5, que traz por título O Tabernáculo e a sua mensagem para a igreja. Mas antes de adentrarmos ao comentário desta lição, nesse pequeno subsídio, eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, e aos irmãos que nos acompanham, mas que ainda não são inscritos no canal, que os irmãos possam estar se inscrevendo, ativando o sino de notificação para que você possa estar recebendo os novos vídeos que a gente vai postando. É muito importante também que os irmãos dê aquele like. Esse like é importante não só para nós, mas para também a plataforma do YouTube. Compartilhe os vídeos com seus familiares, com a sua igreja. Vamos fazer uma divulgação. Eu convido você para se unir conosco, para que possamos juntos fazer esse trabalho para Deus. Ok? Dê o seu like, compartilhe os vídeos, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, e estamos aqui para responder as suas perguntas, os seus questionamentos. Como o nosso tempo é resumido, não temos condições de nos aprofundar no tema, mas pegamos os pontos principais e passamos para os irmãos, mas aí deixando sempre a porta aberta para que os irmãos possam estar fazendo as suas perguntas, fazendo o seu comentário, e assim a gente vai ampliando o conhecimento da palavra de Deus em nossas vidas. Como disse, o tema de hoje é o tabernáculo e a sua mensagem para a igreja. O versículo do dia diz: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre, conforme Hebreus 7, 28. Então nós vemos aqui nesse pequeno versículo que a lei constituía sumos sacerdotes a homens fracos, certo? Homens que estavam sujeitos a falhar também. A prova disso é que o sumo sacerdote ele precisava fazer sacrifício por si mesmo. E ele não poderia entrar no Santíssimo Lugar sem antes fazer um sacrifício e estar muito bem, para que não acontecesse o pior lá no Santíssimo. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho. Aqui falando ao Filho, está falando de Jesus, que foi perfeito. Mesmo tendo se tornado humano, se humanizado, ele não pecou. Então ele foi perfeito e continua perfeito para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade aplicada diz que o tabernáculo expressava o amor e a misericórdia de Deus. E hoje não é diferente. Através de Jesus Cristo, Deus continua expressando o seu amor para conosco. E a porta está aberta e o caminho está aberto para todos nós caminharmos por ele em direção a uma vida eterna com Deus. Os objetivos desta lição, em primeiro lugar, é visualizar o grande projeto de salvação de Deus. Segundo, entender a missão de Deus através da igreja. E terceiro, estar ciente de sua responsabilidade como levita. Então, são 3 pontos importantes. Primeiro, nós vamos visualizar o grande projeto de salvação de Deus, porque, afinal de contas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso, nós temos consciência disso. No princípio, Deus tira o povo de Israel da escravidão, lá do Egito, tira o povo de Israel da escravidão do Egito, simbolizando a saída do homem e da mulher do mundo, porque hoje o mundo ele representa o Egito. Todos os que vivem nesse mundo sem Deus estão escravizados, e hoje existe essa libertação para todos aqueles que creem no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em segundo, entender a missão de Deus através da igreja. Uma das principais missões da igreja hoje é a evangelização, é resgatar outras vidas para o Senhor Jesus. O Senhor não permitiu que os anjos fizessem isso, mas o Senhor permitiu e permite que nós
que nos identificamos com os seres humanos, dos quais somos e fazemos parte, né? Essa tarefa ímpar de poder anunciar o Evangelho e falar do amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, o seu único Filho Jesus, para que eles possam também alcançar a salvação e a vida eterna. E em terceiro, estarmos cientes da nossa responsabilidade como levita, né? Adoradores do nosso Deus. Então nós temos aqui a introdução que Deus chamou a nação de Israel com a finalidade de ser uma referência diante das demais nações, né? Então eles tinham que ser diferentes. Eles eram uma referência diante das demais nações. A intenção de Deus era que as nações vissem no povo de Israel um diferencial que não existia nelas, ou seja, nessas nações, nas outras nações. Essa referência, ela continua em voga hoje. Ela continua ainda, porque nós, como cristãos, precisamos ser referência para este mundo. O mundo precisa olhar para nós e perceber que nós não somos iguais a eles. Estamos no mundo, às vezes interagimos uns com os outros, comercialmente falando, trabalhando, né, em busca do pão, mas eles precisam notar que há algo diferente em nós. E é exatamente este algo diferente que existe em nós é que nós precisamos passar para eles, que é o amor de Deus que foi derramado sobre as nações, que é o amor de Deus por cada alma em particular, que é o amor de Cristo, a morte de Cristo, é o crer em Jesus Cristo que nos faz nos livrar da opressão do pecado e nos liberta de tudo aquilo que hoje nós sabemos que tem oprimido a humanidade e que tem levado a humanidade muitas vezes a uma bancarrota, a um caos terrível. E outra coisa, entender também que Deus chamou a igreja, né, e ela foi estabelecida com o objetivo de levar Cristo a todas as nações da terra. Então, essa é a função principal da igreja. Assim como foi no passado, com o povo de Israel que foi tirado do Egito, o que Deus esperava desse povo é o que Deus está esperando hoje da igreja, da qual eu e você fazemos parte. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui no ponto 1, nas conversas entre Moisés e Faraó, por diversas vezes, vemos que o propósito de Deus era que seu povo servisse, sacrificasse a ele e lhe prestasse culto no deserto. Dentro desta ótica, Deus projeta o tabernáculo visando o desenvolvimento moral e espiritual do povo. Então, toda vez que Moisés e Arão se apresentavam diante de Faraó, ele dizia, o Senhor está dizendo, deixa o meu povo ir ao deserto para prestar culto e sacrifícios a mim. E o Faraó não deixava, não, sirva aqui mesmo. Ou então vá, mas deixe as crianças, deixe os animais. E a intenção de Deus era que todos fossem, do maior ao menor. Então nós vemos aqui, por exemplo, na parte 1, né, que um culto prestado a Deus, depois de vários anos de servidão em meio a uma terra politeísta, o povo de Israel agora estava aprendendo a noção de culto, exclusivamente a um Deus único, soberano e pessoal. Israel era uma nação monoteísta, existência de apenas um Deus, portanto o culto e a adoração seriam apenas para o Senhor. No Decálogo, ficou expressamente proibido ter outros deuses ou imagens que servissem de adoração. Jesus deixou também bem claro que o Pai deveria ser adorado em espírito e em verdade. Na igreja primitiva, observamos um culto cristocêntrico, em que Jesus era o centro da adoração, dos cânticos e das mensagens pregadas, pois versavam sobre a vida, ministério e obra de Cristo. Por mais que seja atraente, não podemos abrir mão de nossa liturgia cristocêntrica. E isso é fato, irmãos. Deus exigiu do povo de Israel e exige do seu povo nos dias atuais, né? Hoje, nós somos, figuradamente, o Israel de Deus. Então, Deus exige ainda que a nossa liturgia ela seja cristocêntrica. Infelizmente, e eu
eu sou obrigado a falar, porque a gente tem visto hoje muitas inovações. Inovações é uma forma, muitas vezes, de atrair o povo, né? Inventam de tudo que você imaginar. E se você tem acesso às redes sociais, aos YouTubes, né? Você vai ver que até chegam a extrapolar as inovações para atrair o povo para adorar a Deus. Mas nós vemos aqui que existe uma liturgia. Por mais que seja atraente, não podemos abrir mão de nossa liturgia cristocêntrica. Temos que ter corais nas igrejas? Sim. Vamos ter lá um coral, vamos ter orquestra, vamos ter quinteto, quarteto, cantores, cantoras. Irmãos, isso é muito importante, é muito lindo. Mas não pode se tornar uma coisa vazia, oca. É preciso que tenha, né? Que tenha conteúdo. As mensagens, elas têm que ser cristocêntricas. A palavra, ela tem que ser direcionada ao povo, ela tem que ir de encontro à necessidade do povo. O pregador, a pessoa que está sendo usada por Deus, ela tem que estar em plena comunhão com Deus, ela tem que estar ligada no trono da graça, para que ele seja o canal de bênção para a vida das pessoas. Isso, geralmente, já não se vê mais. São umas mensagens vazias, que não acrescentam em nada. A gente já não vê mais o operar de Deus como se via no passado. E isso, para mim, é uma preocupação. Porque nós temos nos afastado da cruz. Nós temos nos afastado do altar do Senhor. Temos nos envolvido com muitas coisas. Jesus, alguns anos atrás, batizava com o Espírito Santo em plena escola dominical. Jesus renovava crente com dons espirituais. Jesus curava enfermo, não precisava fazer salamaleque com ninguém. Não precisava gritar no ouvido das pessoas. O poder de Deus era fluente no meio da igreja. E eu pergunto, por que a gente não vê mais isso hoje? É porque nós mudamos a liturgia. Nós trouxemos muita inovação para dentro da casa de Deus, né? Muita coisa. Tem igreja por aí que... denominação, vamos tirar o nome igreja, porque a igreja é uma só, a igreja é a igreja do Senhor, mas vamos falar de organização religiosa, denominações por aí, que se você, me desculpe a expressão, se você for num centro e for nessa denominação, não há diferença nenhuma, irmão. É uma coisa assim que, às vezes eu fico impressionado de ver algumas pessoas gravam e jogam na rede social. E a gente fica assim pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Então o povo não sabe o que fazer, né? Muitos obreiros não sabem o que fazer mais para poder atrair o povo e não estão preocupados em atrair esse povo para falar deles da salvação de Deus, para conduzi-los por um caminho reto, para falar sobre arrependimento, sobre perdão, sobre batismo com o Espírito Santo, para apresentar o Senhor Jesus Cristo. Não, eles estão preocupados, irmão, em angariar dinheiro, estão preocupados com finanças, estão preocupados com poder aquisitivo. Então nós estamos tendo nas nossas mãos uma oportunidade de rever conceitos. Nós estamos tendo uma oportunidade, Deus nos chamando a atenção, através desses estudos, para que nós não nos afastemos do altar de Deus, não nos afastemos da cruz. Eu ouço muitas pessoas dizer assim, irmão, nós precisamos voltar às raízes. É claro que precisamos. O segredo, irmãos, é não abrir mão da nossa liturgia cristocêntrica. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Essa foi a pregação que foi inserida na vida daqueles homens de Deus que iniciaram o movimento pentecostal no Brasil. E ela deve permanecer. Antes de falarmos de prosperidade financeira, antes de falar de qualquer coisa, irmão, nós precisamos falar disso aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiante. Tudo com organização. A palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que tudo deve ser feito com decência e ordem. Porque o que sai fora disso, irmão, é escândalo. E nós não fomos chamados para escandalizar, né? Nem os judeus, nem os gregos e muito menos o povo de Deus. Então diz aqui,
Ao observar todos os rituais estabelecidos por Deus na liturgia levítica, fica evidente que Deus quer um culto racional, conforme registra Romanos, capítulo 12, verso 1, e que exige decência e ordem, conforme 1 Coríntios 14 e 40. Todos os rituais deveriam ser obedecidos na íntegra pelo ofertante, pelo celebrante e pelo sacerdote. Um exemplo clássico disto é o que aconteceu com Nadab e Abiú, ao oferecerem fogo estranho na presença do Senhor. O nosso culto a Deus precisa ter adoração, entrega, oferta, obediência e sacrifício, mas, infelizmente, existem reuniões que se parecem mais exibicionismo humano do que com culto a Deus. Não podemos permitir que o antibíblico tome conta de nossas igrejas, mas que primemos pelo bom andamento de sua obra. Que o Espírito Santo venha ter liberdade em nosso meio, mas lembremos da recomendação paulina de que Deus não é Deus de confusão. Essas duas pessoas aqui, Nadab e Abiú, eles entraram na presença de Deus com fogo estranho e pagaram um preço muito alto. Então nós precisamos tomar muito cuidado. O que eu falei a princípio é real. Eu mesmo já presenciei isso. E eu não estou aqui para atacar nenhuma religião do mundo, mas eu quero dizer para os irmãos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, em todo o planeta Terra, ela deve ter um padrão. E o padrão da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é cristocêntrica. Existe um padrão na liturgia. Então, tudo que é estranho precisa ser tirado do nosso meio, porque o nosso Deus é santo e ele exige santidade daqueles que o invocam. Nós não podemos entrar na presença de Deus trazendo o mundo para dentro, as inovações do mundo. O inimigo tem enganado muitas pessoas e muitas pessoas estão trocando o santo pelo profano. E o resultado, no final, vai ser uma grande decepção para esse tipo de pessoa. O nosso Deus não mudou. Ele é Deus e ele não aceita outro Deus em detrimento a ele. Ele exige santidade e exclusividade daqueles que o buscam. E para buscarmos o Senhor, temos que estar obedecendo a sua palavra, termos um coração quebrantado e, acima de tudo, adorar a Deus em espírito e em verdade. Qualquer outra coisa fora disso é pretexto. E pretexto, irmão, só traz prejuízo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passando aqui para o ponto de número 2, nós vamos ver que um adorador não busca por templos ornamentados, ele anseia por um coração quebrantado. Eu não tenho muito o que questionar, mas uma coisa a gente precisa dizer. Tudo que se faz nesse plano aqui vai ser destruído. Então o que nós vemos hoje aí, e eu não encontrei na Bíblia, em nenhuma página da Bíblia, em nenhum capítulo da palavra de Deus, Deus dando ordem, seja por meio de profetas ou por meio do próprio Senhor Jesus Cristo, a construções de catedrais e de megatemplos. Eu acho isso um desperdício. A igreja começou nas casas, e a igreja precisa sim ter um local para reunir-se, mas eu vejo um desperdício de tanto dinheiro. E quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente percebe que tudo o que era feito era em prol da própria comunidade. E quando a gente olha, muitos pastores, líderes que estão trabalhando em benefício próprio e querendo plantar na terra uma monarquia para poder ser sucedido, e passa de pai para filho, de filho para outro filho, de pai para neto e vai por aí afora, e se mantém no poder como se fossem monarcas absolutos, e deixa muitas vezes de assistir às pessoas necessitadas. Nós temos falado nesse trimestre sobre a questão social. Nós temos falado nesse trimestre sobre a hipocrisia.
sobre a corrupção no meio dos sacerdócios. E eu não poderia deixar de falar aqui também, porque nós estamos vendo que um adorador não busca por templos ornamentados. Você pode buscar o Senhor dentro de uma caverna, no meio do campo, debaixo de uma choupana, porque Deus não está preso à vontade. Nós vemos isso lá em Jerusalém. Quando Salomão construiu o templo, as pessoas idolatraram mais o templo do que a Deus. E estou dizendo, não, o lugar de adoração é lá em Jerusalém. E aí ponto, não tem outro lugar não. E por isso existia aquela rixa lá com os samaritanos. Porque os samaritanos diziam que o local era lá no Monte Gerezim. Mas os judeus diziam que era lá em Jerusalém, que era no grande templo. E hoje nós estamos vendo isso, pessoas fazendo isso. Ah, mas não estamos vivendo na época da pedra. Não estamos vivendo na época da pedra não, irmão. Eu concordo perfeitamente. Nós precisamos ter bons templos. Mas nós precisamos nos preocupar mais com o social do povo, dos necessitados. Porque lá eles estavam sendo explorados. Lá eles eram explorados pelos líderes governamental, pelos sacerdócios que tinham se vendido para a política, fazia vista grossa para muita coisa, e hoje não é diferente. Pessoas trabalhando em benefício próprio. Então eu vou sempre estar batendo nessa tecla, porque isso é um desmando, e eu sei que Deus está vendo, e que Deus vai chamar atenção, e vai trazer, né, tudo isso a juízo. Mas se a lição está vindo, como nós temos esse trimestre, onde nós estamos vendo os desmandos, não só dos governantes, mas como também do sacerdócio, que Deus levantou para ensinar o povo, orientar o povo, ao ponto de ter que levantar profeta, para poder vir trazer, pregar a palavra, trazer uma palavra de ânimo, e até se colocar como sindicalista, em defesa dos necessitados, e muitas vezes até proibidos pelos próprios sacerdotes, que não queria que, não, você não pode falar não. Quem é você para falar? Eu sou o sacerdote aqui, sacerdote comprado pelo governo. Então isso tudo aconteceu naquela época e hoje não é diferente. Agora você, como servo de Deus, você precisa estar atento, você precisa estar firme nas promessas do Senhor Jesus e atento, para que você não seja dominado por vontade humana, mas seja dominado pelo poder de Deus. Ok? Então nós vemos aqui, Moisés, quando foi chamado por Deus, teve que entender que o lugar onde a presença de Deus está é santo. Logo há necessidade de reverência. O próprio Deus disse a Moisés, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A palavra reverência pode ser entendida como respeito e reconhecimento a alguém que está acima de nós. Tratando do nosso relacionamento com Deus, Ele está infinitamente acima de nós. Por isso, precisamos dar-lhe a devida reverência, mormente por aquilo que Ele é e representa em nossa vida. As pessoas, quando adentravam pela porta do tabernáculo, reconheciam que o lugar era de prestar culto a Deus e por isso deveria se abster de distrações. Em nossos dias, observamos em muitos templos uma falta de reverência dentro de nossos cultos, tais como uso de celulares, conversas paralelas e um movimento sem necessidade. E é incrível falar sobre esse tema aqui, e é por isso que eu digo que isso é muito atual para os nossos dias, porque em muitas reuniões, irmão, preste atenção numa coisa, você fica 2 horas, 3 horas na frente da televisão, vendo filmes aí do Netflix, ou no celular, vendo algumas coisas aí que é do seu interesse, nas redes sociais. Nem vontade de ir no banheiro fazer um xixi você tem. Nem beber água você levanta para beber. Mas quando chega no templo, meus queridos irmãos, é complicado. É gente mexendo no celular. É o celular tocando, a pessoa falando. Irmão, desliga o celular. Desliga o celular. Coloca dentro da bolsa, no bolso e esquece ele. Porque você adentrou no templo para adorar a Deus. Se você vai sentir sede, quando chega, antes de entrar, vai lá no bebedouro. Ou leva a sua garrafinha de água. E tem lugar por aí que nem água pode entrar, garrafa de água. Por exemplo, hoje é proibido nos jogos de futebol, né, quando tinha,
Em muitos estádios não podia entrar com garrafa, não podia entrar porque poderia de uma hora para outra servir de arma. Na igreja eu acredito que não tem problema. Leva a sua garrafinha de água, desliga o celular e evita de estar indo no banheiro. Vai no banheiro antes de sair de casa. E chega na igreja, se está com vontade, vai no banheiro de novo. Mas depois que entra no templo, irmão, é lugar de adorar a Deus. Mas fica um entra e sai e tira a atenção das pessoas que estão ouvindo a palavra, estão ouvindo louvor. Isso não pode acontecer. A palavra de Deus diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guardar o pé é ter respeito, é ter reverência. E é isso que está dizendo aqui. As pessoas, quando adentravam pela porta do tabernáculo, reconheciam que o lugar era de prestar culto a Deus e por isso deveriam se abster de distrações. Está entendendo? O sábio Salomão nos adverte ao dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Então, essa lição, irmão, ela é uma lição de exortação. Aliás, as 3 lições que nós estamos aplicando nesse trimestre, elas são lições de exortação para nós, de advertência para a igreja. Porque nós precisamos mudar, irmão. Precisamos mudar conceito. Nós precisamos voltar a ter reverência e respeito pelo nosso Deus. Nós vivemos num mundo corrompido, num mundo imoral vivemos, mas nós não podemos agir e fazer como o mundo faz. O Senhor Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a eles, não somos do mundo. Porque nós somos comprados por bom preço, nós pertencemos ao Senhor nosso Deus, somos seus escolhidos. E agora nós temos compromisso, deveres e obrigação com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 2 aqui para nós fecharmos diz ainda: através do tabernáculo percebemos a vontade de Deus mostrada ao povo. Na passagem do Êxodo, no capítulo 40, do verso 36 a 38, vemos que o povo só caminhava quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo. A presença de Deus guiando o povo através da coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite era sinal de anuência divina na caminhada, gerando segurança e descanso em meio ao sol escaldante e animais peçonhentos. Em nossa saga espiritual, precisamos buscar a vontade de Deus, pois este fator é decisivo no triunfo de nossa jornada. O apóstolo Paulo chegou a dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Caminhar com Deus em sua vontade é o que mais precisamos. Portanto, vamos voltar às raízes. Quando sair da sua casa, você saia ciente, consciente de que você está indo ao templo a adorar a Deus e não permita que nada lhe tire do foco. Preste a Deus o seu melhor culto, adore a Ele na beleza da sua santidade, independente do A, do B ou do C. Faça a sua parte e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. E com certeza as bênçãos do Senhor virão sobre a tua vida, a prosperidade, porque Deus busca corações contritos e quebrantados, pessoas obedientes, pessoas que lhe sirvam, um culto com seriedade. É esse que Deus está buscando, que o adore verdadeiramente em espírito e em verdade. Meus queridos irmãos, para concluirmos aqui, diz ainda: o tipo de culto que prestamos exprime nossa teologia e o nosso nível de intimidade com Deus, bem como o comprometimento com a sua obra. Então, aqui fecha com uma chave de ouro. O tipo de culto que você está apresentando ou está prestando a Deus exprime a teologia, a sua teologia e o seu nível de intimidade com Deus, bem como o comprometimento com Deus e com a sua obra. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, que Ele nos desperte a cada dia. E se for a vontade do Pai, estarei de volta numa outra oportunidade. Fique na paz do Senhor Jesus.